Sinceramente, eu não aguento mais sofrer. Por favor, Cake, vai para a América logo. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do episódio 8 de My Only 12%. Este BL que a cada episódio ele destrói mais um pouquinho do nosso coração. A gente tá tendo aí a semana inteira desastrosa, né? Ô semana abençoada que foi só tristeza. Mas enfim, este episódio ele acabou comigo. Eu não sei mais o que eu tô sentindo. Eu chorei em todas as cenas. Eu comecei o episódio chorando, terminei o episódio chorando. Então assim, não tem mais salvação pra mim, porque eu não aguento mais chorar com My Only 12%. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu também tava chorando. Mas enfim, antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar. E eu espero que eu não chore neste vídeo, porque este episódio tá difícil. O episódio começa com o Will, ele chegando ali no quarto de Cake para acordar ele, só que quando ele chega lá, o Cake, ele já tá acordado. E o Will pergunta, uai, por que você tá acordado? E aí o Cake, ele diz que ele não conseguiu dormir, porque no dia anterior, ele contou sobre ele ir para a América para o Will, e o Will, ele foi embora ali sem falar nada. Só que o Will fala que ele só tinha que pensar um pouco mais, e que a culpa do Cake, ele tá indo pra América, não é dele, ele não tá com raiva do Cake. Mas obviamente, gente, dá pra ver ali que tem um peso nas palavras de Will, e que ele tá super triste. E aí, quando eles chegam ali na escola, eles acabam se separando para entrar por portões diferentes, só que aí o Will, ele para e ele fala, não, eu vou dessa vez junto com o Cake. Ele vai atrás de Cake e eles entram no portão juntos, e eles conversam ali, o Cake fala que ele vai passar mais tempo com o Will, ele não vai mais no futebol, só que o Will fala que ele pode ir sim no futebol, que ele espera ali por ele, vendo futebol, mesmo que esteja muita pessoa lá, que ele tem essa versão por tantas pessoas, ele vai ficar lá vendo o Cake jogar futebol, e aí o Cake fala pra ele que eles vão almoçar juntos e que eles vão passar muito e muito tempo juntos ali antes do Cake ir para a América. E aí na aula os dois sentam juntos e os amigos de Cake eles ficam ali, uai, o que tá acontecendo com os dois, né? Eles acham meio estranhos porque eles nunca se aproximaram ali na escola. Então eles estão fofocando ali e aí a professora vê que eles estão fofocando e ela fala pra eles calar a boca, ela passa uma bronca neles ali. E é muito engraçado esse momento porque as meninas que estão na frente deles, elas começam a rir deles e eles ficam meio que com vergonha ali. É muito engraçado esse momentinho e quebrou um pouquinho porque neste momento eu tava chorando igual louco, porque eu tava chorando porque os dois entraram na escola juntos. Então assim, neste momento foi um pouquinho de quebra aí pra eu rir um pouquinho, né? Aí no intervalo o Cake conta ali para os amigos dele sobre a viagem dele para a América e eles perguntam se ele já contou para a Rin e ele fala que não. E eles falam, olha, se eu fosse você, eu contava logo pra ela porque ela vai ficar nervosa com você. E o Cake fala que eles não estão passando tanto tempo juntos mais ali e que ela parece que já está brava com ele. Então eles falam, então conta pra ela logo pra você amenizar essas coisas aí. Aí mais tarde o Cake, ele tá ali sentado junto com o Pick e o Pick pergunta pra ele se ele está preparado para a viagem dele. E obviamente o Cake fala pra ele que não, que cada vez que ele pensa nessa viagem, mais nervoso ele fica. E aí ele acaba mudando de assunto ali e pergunta sobre Pick e On. E obviamente o Pick, ele não fala nada, né? Ele também muda de assunto e fala pro Cake que ele vai dormir na casa dele dessa vez. Então de tarde eles estão ali na casa de Cake, eles estão jogando videogame e o Pick, ele tá viajando na maionese, gente. Enquanto eles estão jogando ali, ele não tá nem prestando atenção no jogo. E o Cake fala, presta atenção aqui no jogo. E aí o Pick pergunta para o Will quando a irmã dele volta. E o Will fala pra ele que a irmã dele volta por volta das 9 horas ali da noite. E aí o Pick fica, legal. E o Will fica sem entender o porquê ele tá perguntando isso. Então mais tarde, aquele cara que tava flertando com a On ali na escola, ele a leva pra casa. E aí o Pick, ele chega ali, conversa com a On, e ele acaba confessando os seus sentimentos pra ela, fala que gosta dela. E é claro que ela tem sentimentos ali por ele, e quando ele fala isso, acaba que ela começa a se emocionar ali um pouco, mas ela é sensata, ela faz o certo e fala pra ele, olha, você é muito novo, eu acho que a gente não deveria se envolver aí, eu sou uma menina que estuda na universidade e você tá no ensino fundamental, então é melhor
melhor você crescer um pouco, pensar mais nos seus sentimentos, porque talvez seja só um sentimento de adolescente. Então ela entra pra casa e o Pique, ele fala ainda que gosta dela e ele fala pra ela, olha, se você não gosta de mim, fala na minha cara. Só que ela não consegue falar isso na cara dele, ela só fecha a porta na casa dele. E aí no outro dia ela vai conversar sobre isso com a amiga dela. E a amiga dela, gente, é muito maluca, porque a amiga dela, ela começa a tentar falar ali pra On que ela fez uma coisa errada, que ela devia ter assumido o relacionamento com o cara. Gente, não, ela não devia ter assumido o relacionamento do cara, ela fez a coisa certa. Ele é um menino do ensino fundamental, espera passar o salto temporal e depois os dois ficam juntos, porque assim, não vai funcionar isso. Ele é muito criança pra ela e deixa o menino crescer um pouco, sabe, pra ele ver se esses sentimentos são reais mesmo, porque quando você tá na adolescência, os hormônios tá ali à flor da pele. Então deixa o menino crescer e depois ele pensa em namorar com a menina, porque assim, não funciona isso. Mas enfim, eu acho que a On, ela foi super sensata, ela fez a escolha certa em não ter assumido esse relacionamento com ele ali e deixar os sentimentos dela escondida, e depois, quando ele crescer, eles vê o que eles fazem ali, mas deixa o menino ele crescer um pouco, ele vê se é isso mesmo que ele quer, porque gente, é assim, tem muitas pessoas que são jovens e namoram pessoas mais velhas, e isso é muito problemático, porque geralmente esses relacionamentos, principalmente onde tem uma pessoa de muito maior idade com uma pessoa menor de idade, vem aí um relacionamento meio tóxico, as pessoas estão em momentos diferentes na vida delas, então assim, ele tá no ensino fundamental, no 9º ano, e ela já tá na universidade. Olha aí como é diferente as coisas. E a amiga dela até fala, tipo, mas quando vocês crescerem, a idade de vocês continuará a mesma distância da idade de vocês. Mas gente, pelo menos quando eles crescer, ele vai ser maior de idade e ele vai ter uma mentalidade melhor, ele vai saber o que ele quer, né? Então assim, é melhor deixar o menino crescer mesmo, deixa ele na escola pra ele estudar, vai comer massinha, vai brincar com seus amigos e depois você pensa em pegar a menina da universidade, porque assim, tu é maluco, menino, muito maluco. Sossega o piu-piu aí. E aí o Cake, ele vai ali conversar com a Rim e ele começa a falar pra ela que eles não têm passado muito tempo juntos e que ele vai viajar, e ela acaba ficando meio puta porque ele vai viajar e aí ele não tinha falado isso antes pra ela. Tudo bem, isso eu concordo ela ter ficado um pouco puta. Mas aí ela começa a brigar com o Cake porque o Cake fala que ele quer passar mais tempo ali com o Will. E ela fica super puta com ele, ela começa a jogar muitas coisas na cara do Cake. O Cake começa a jogar ali pra gente que ela falava mal do Will pelas costas dele. Ela falava que o Will era uma pessoa ruim, que ela não gostava do Will. E o Will, ele nunca falou mal da Rim. Então assim, a gente vê a índole da menina, né? E o Will é uma pessoa tão pura, ela falando mal do nosso garotinho, gente, não tem base mesmo. E aí, enfim, é uma conversa super chata. Esse diálogo aí foi um diálogo super, assim, não queria nem ter escutado. O Cake acaba terminando com ela. A gente vê que o relacionamento deles tinha muitos traços tóxicos ali, que ele não podia nem jogar futebol com os amigos. Então assim, tinha coisas meio tóxicas ali. Então foi bom ele ter terminado com ela, porque esse relacionamento dos dois não ia pra frente. Obviamente, em algum momento eles iriam terminar. O Kiki até fala que quando ele fosse pros Estados Unidos, com certeza eles iriam terminar, porque eles estão longe um do outro. Então assim, não tem como ter um relacionamento ali entre os dois, né? Aí à noite o Cake, ele tá ali dormindo no quarto de Will junto com ele, e o Will pergunta para o Cake se ele tá chateado por ter terminado com a Rim. E o Cake, ele fala que não, mas ele começa a chorar ali um pouco escondido, e o Will fala pra ele que ele não precisa ser forte perto dele, que ele pode chorar com ele. E aí o Cake, ele começa a chorar, só que ele fala pro Will que ele não quer chorar, mas mesmo assim ele começa a fingir ali que ele não tá chorando. Então ele vira ali pro Will e ele fala: você espera por mim quando eu voltar da América? Eu não me importo se ninguém estiver esperando por mim, mas você é a única pessoa que eu quero que esteja esperando por mim, é a única pessoa que me importa. Então ele fala isso, e aí ele começa a chorar ali, o Will tá meio que dormindo, e gente, nesse momento eu já tava desabando, eu tava chorando muito. Esse momento foi um momento muito triste, eu chorei bastante, então assim, foi complicado. Eu tô me segurando aqui, gente, porque eu não quero chorar, mas foi um momento super emocionante. E obviamente o Will meio ali dormindo, ele fala pro Cake que vai esperar por ele sim. E aí no outro dia o alarme toca, e quando o Will ele desliga o alarme, o Cake já tá acordado. E o Will ele fica meio surpreso, porque o Cake não é essa pessoa de acordar muito cedo, né? Ele nunca acorda antes do Will. Então o Cake ele vai tomar banho, e o Will ele fica ali pensando, o que tá rolando aqui? Quando eles vão pegar o ônibus, o Cake fala que dessa vez o Will ele vai ter que
pegar ali sozinho, que ele vai na parte de trás e o Will vai na parte da frente, porque ele quer ver como que o Will sai ali no ônibus sozinho, porque quando ele estiver ali, o Will vai ter que pegar o ônibus sozinho, então ele quer ver o Will passando por essa experiência. E dá tudo certo, o Will consegue passar ali pelo processo, mas fica mostrando alguns flashbacks de algumas cenas dos dois andando no ônibus, e gente, é de cortar o coração. Eu chorei muito com essas cenas, foi algo de pegar uma faca e fincar no coração e rasgar ele, gente, foi muito assim triste. Esse episódio foi totalmente triste. Aí na escola o Cake tá jogando futebol ali com os meninos e ele vai falar com o Will. Enquanto eles estão conversando ali, chegam umas meninas e ela pergunta para o Cake se ele pode ser modelo de uma campanha que vai ter ali na escola. E o Cake fica meio relutante porque ele vai ter que tirar foto naquele dia e ele quer passar um pouco de tempo ali com o Will. E aí o Will fala pra ele ir, que ele vai passar aquele tempo ali com ele, que ele pode ir, que ele fica esperando por ele ali enquanto ele tira as fotos. E no momento que o Cake tá tirando as fotos, gente, vem uma cena, vem uma narração de Will que é muito triste, é muito emocionante, é tipo uma carta que ele faz ali para o Cake, e eu praticamente reescrevi ela aqui pra vocês, e eu vou ler ela pra vocês, porque eu não tenho condições de resumir ela, eu tenho que falar ela completa, porque foi muito emocionante. Ele fala o seguinte: o Cake é meu primeiro amor, não tenho certeza da possibilidade de ter sucesso com o meu primeiro amor. Eu teria a chance de 12% ou eu teria um segundo amor? Terceiro, quarto. Quando seria? Seria amanhã, depois de amanhã, no próximo mês ou no próximo ano? Quando o Cake estiver na América ou quando o Cake voltar? Eu não faço ideia. Não posso deixar de rir disso quando percebi que o amo, mas ele tem que ir bem longe agora. Não posso deixar de duvidar se os 12% é mais do que posso esperar ou não. Cake, se o dia em que você voltar eu ainda vou te amar do mesmo jeito. Se acabar por ser um amor de verdade e não uma história boba e sem sentido durante a nossa infância, se eu pudesse me apaixonar pela mesma pessoa pela segunda, terceira ou quarta vez, se esse for o caso, seria a possibilidade de nós sermos mais que 12%? E aí, gente, é muito triste. Eu comecei ali a desabar, e aí vem mais uma cena, porque depois disso, eles vão lá pra casa do Cake e do Will, eles fazem, tipo, reúnem as duas famílias ali, e eles começam a, tipo, fazer um jantar ali entre eles, e eles estão compartilhando ali super fraternos, e aí depois vem uma cena muito mais fofa ainda, porque eles vão pra casa, o Will e o Cake estão ali encaixotando as caixas para a mudança, e aí o Cake, ele acha uma caixinha onde tem algumas coisas que ele fala que são tesouros dele, e tem tipo aquele telefone de fio que faz com latinha, e eles ficam conversando ali um com o outro. Ai, eu não aguento, gente, eu não aguento, foi muito sofrimento, eu tô tentando me segurar pra eu não chorar, mas é impossível não se emocionar com essas cenas que foi acontecendo aí nesse episódio. Eu acho que se eu tivesse vendo aqui, eu acho que eu estaria chorando, mas como eu escrevi, eu acho que é mais fácil. Mas nesse momento que eu tava escrevendo o roteiro, eu tava em prantos, é muito triste. Então vem a cena que despedaça o meu coração. O Will, ele fala pro Cake que ele não quer que chegue o dia seguinte. E aí o Cake fala pra ele, será porque ele não quer o acordar no dia seguinte, porque ele não é capaz de o acordar no dia seguinte? E aí o Will fala pra ele que não, que ele vai o acordar sim, porque se ele não acordar, quem poderia acordar o Cake? E aí ele fala que o Cake, ele tem que deixar de ser dorminhoco, porque quando ele estiver na América, ele vai ter que acordar sozinho. E aí o Cake assente e fala que ele vai se esforçar para acordar mais cedo. E o Will completa que lá a comida é muito gordurosa, que o irmão dele falou isso pra ele, e que é pro Cake ele comer menos, porque senão ele vai acabar ficando doente. E o Cake reforça pro Will que é pra ele comer mais, porque ele é muito magrinho e que ele precisa ganhar um pouco de peso. E aí o Cake, ele fala pro Will que quando ele for pra América, é pro Will fazer novas amizades e que é pra ele prometer que ele vai fazer novos amigos. E aí eles começam a chorar, e neste momento eu fui chorando junto, gente. Eu tava chorando muito neste momento. E ele fala pro Will se cuidar, e o Will fala pra ele se cuidar também, porque dessa vez ele não vai estar por perto pra fazer as coisas por ele. E aí o Cake fala pro Will que quando ele for pra escola, ele não será mais o problema para os olhos de Will, que o Will não vai mais o ver na escola, e que ele não vai estar ali pra quando o Will precisar de alguém para abraçar. E ele pede pro Will abraçar ele, e o Will vai lá e o abraça, e os dois ficam abraçando ali juntinhos. E aí o Cake fala pra ele não esquecer, e o Will fala que não tem como esquecer o Cake, e os dois continuam ali abraçados, e o Cake fala pra ele, pro Will, o esperar quando ele voltar, porque quando ele voltar, vai ser ele que irá acordar o Will. E gente, neste momento
eu desabei, eu comecei a chorar mais ainda. E o Will fala que vai esperar ele e o episódio acaba. Aí vem as prévias, e nas prévias o Will, ele tá ali se despedindo de Cake, porque o Cake tá indo pra América. E aí, quando o Cake vai pra América, o Will, ele fica super triste, ele fica totalmente capenga, porque ele não tem ninguém ali pra ele mais. Mas ele tem o Kang e o Fi. E aí o Kang e o Fi fala pra ele que ele precisa viver a vida dele como se fosse quando ele tava ali com o Cake, só que ele viver melhor ainda do que quando ele tava ali com o Cake. Então o Fi dá a ideia pra eles fazerem algo diferente. E aí vai ser o momento que o Will, ele vai entrar no teatro. Ele vai começar ali a fazer o clube de teatro que o Fi faz também. E todo mundo sabe que o teatro é o momento onde as pessoas acabam perdendo a timidez, começa a se tornar mais pessoas extrovertidas do que introvertidas. Então a gente vai vendo essa transição do Will pra ele se tornar uma pessoa mais aberta ali no teatro, ele fazendo uma peça, é super fofo, ele vai estar vestido de coelhinho. E no final, o Will, ele acaba recebendo um buquê de flores. E será quem que é essa pessoa que vai levar esse buquê de flores pra ele? Será que é um novo crush ali do Will? A gente não sabe. Então fica essa dúvida aí pra gente. E eu espero muito o próximo episódio, porque esse episódio vai entregar muito. Se esse episódio eu me emocionei, eu espero que no próximo a gente não se emocione tanto. A gente vai ver o Will triste ali, mas a gente vai ver a virada da vida do Will, como ele vai se tornar uma pessoa mais extrovertida. Então eu tô muito ansioso para o próximo episódio, mas se o próximo episódio for um episódio onde o Will, ele vai sofrer muito, então eu não aguento, eu não sei como que eu vou fazer. Esse review aqui, eu não queria chorar, eu não queria me emocionar, mas foi impossível, eu acabei me emocionando sim, e eu peço desculpas pra vocês, porque é um episódio que me causou muitas emoções. Eu não tem motivo pra ele ter me causado emoções, mas eu acabei chorando, não sei, talvez eu me identifiquei com alguma coisa, mas eu chorei muito com esse episódio. Foi na hora de assistir o episódio, foi na hora de fazer o roteiro, foi na hora de gravar, e eu tenho certeza que na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou estar chorando novamente. Então assim, foi complicado esse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês comentem aqui embaixo qual foi o seu sentimento assistindo esse episódio, se você gostou. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você chegou até aqui, comente hashtag eu chorei, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui. E muito obrigado por vocês estarem acompanhando esses reviews aqui de My Only 12%. Essa série é uma série incrível que tá me pegando bastante, então assim, eu agradeço muito o carinho de vocês todas as semanas aqui assistindo os reviews, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!